Olá! Começa mais uma edição do Legislativo Visual, telejornal que coloca em destaque a língua brasileira de sinais. O trabalho na Assembleia aconteceu normalmente na última semana. A Casa de Leis adotou todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do novo coronavírus. Aos poucos, a rotina da Assembleia Legislativa é retomada a partir das atividades parlamentares que culminam na votação de projetos importantes para a sociedade. A distância segura entre as pessoas e o uso de máscaras é essencial para o funcionamento do Legislativo. O presidente da Casa, deputado Paulo Correia, destacou que a Assembleia Legislativa está obedecendo às normas preconizadas pelo Ministério da Saúde ao combate ao coronavírus. Desde o último dia 13 de abril, os gabinetes estão em funcionamento com efetivo mínimo. Só lembrando que o local ainda não está aberto ao público. Concluída e que tem pouco mais de 15 pessoas, 20 pessoas no máximo aqui dentro do nosso plenário. Com as sessões sendo realizadas a partir de videoconferência, além do teletrabalho para aqueles que se encontram na faixa etária de risco, os deputados descrevem a experiência como válida para o momento. É muito importante, né? Quero parabenizar os 24 deputados aí, capitaneados pelo nosso presidente, deputado Paulo Correia, por essas iniciativas. No primeiro instante, segurou, né, o trabalho como um todo, depois voltamos com as sessões online e agora, aos poucos, retornando às atividades da casa, com 2 funcionários por período em cada gabinete, mas passando por uma junta médica, passando por uma avaliação médica, tomando todos os cuidados, né, os funcionários, os colaboradores com máscara, né, utilizando álcool gel, obedecendo à distância, né, de cada um. Então, eu acredito que a gente deve sim ir retomando, mas com muita responsabilidade. Os deputados encaminharam emendas parlamentares para atender às necessidades dos municípios para enfrentar a pandemia. O governo disse que pagará muito em breve as emendas. Deputados votaram 3 projetos durante sessão à distância, em que o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, do PSDB, destacou que o governo estadual pagará 20 milhões de reais em emendas parlamentares destinadas ao combate do novo coronavírus. Veio aqui o secretário Sérgio de Paula nos informar que sexta-feira desta semana vai estar liberando para o Fundo de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul e, consequentemente, o Fundo de Saúde do Estado vai, nos 79 municípios, irrigar os fundos municipais de saúde. Então, é como se estivesse chegando 20 milhões de reais pagos para todos os 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul para combater aí o coronavírus. Então, acho que é um avanço muito importante. Na ocasião, o projeto de lei do deputado Lídio Lopes, do Patriota, também foi apresentado para que se congele o valor da unidade fiscal do Estado aplicada no cálculo das taxas do Departamento Estadual de Trânsito. Estas passariam a ser atualizadas somente no mês de maio e não mais mensalmente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação também se reuniu durante a semana. Os deputados que fazem parte da comissão emitiram sua opinião sobre a legalidade de propostas de apoio ao combate contra o novo coronavírus. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta quarta-feira, 15 de abril, foram distribuídos 11 projetos de lei. Dentre eles, 6 tratam da pandemia do coronavírus. O presidente da CCJR, deputado Lídio Lopes, pediu celeridade para a análise e devolução das propostas. Eu pedi a urgência da devolução dos projetos que tratam exatamente do Covid-19, que trata dessa pandemia do coronavírus, né, para que a gente possa ver essas leis e projetos que estão sendo pautados ser aplicados nesse momento que a gente passa, que o país passa por um problema de calamidade. Então, essa atenção que a gente pediu para os parlamentares, para que aqueles projetos normais, de tramitação normal, desse uma segurada e desse uma urgência nessas questões que tratam agora da pandemia. E aí a gente tem as questões da redução do ICMS nos produtos que são do enfrentamento da pandemia, tem a questão da fiscalização, da higienização dos transportes coletivos, que é uma preocupação muito grande,
Tem o projeto da questão das igrejas, né, que são trabalhos essenciais, que já foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro, que as igrejas fazem parte do atendimento essencial, e aí tem esse projeto também que deu entrada na casa hoje, foi distribuído na Comissão de Constituição e Justiça. Então, dessas 11 matérias que foram distribuídas, nós temos 6. Devido à pandemia, 2 propostas de relatoria do deputado Lídio Lopes seguem para votação pelo plenário, pois obtiveram votos favoráveis pela regular tramitação. Como é o caso do projeto de lei que suspende pelo prazo de 90 dias o cumprimento de obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais e municipais. Obviamente que é uma óbice de inconstitucionalidade no projeto, porque ele entra na competência da esfera federal, ele entra na questão do direito civil, que são as questões dos contratos entre as pessoas e as instituições bancárias, e ele entra na questão do direito comercial. Então ele foge da nossa esfera, da maneira como ele foi apresentado a obrigatoriedade. E aí nós apresentamos uma emenda facultando isso, né, o servidor que realmente precisa seja suspenso esses descontos no pagamento dele por hora, nesse período de 90 dias, que ele vá até a instituição e peça, então, essa suspensão. Então, ele facultou cada servidor fazer essa solicitação, tendo em vista que o projeto também atendia os servidores municipais, que também fogem da competência do Legislativo Estadual, então, por si, ele já era inconstitucional. Então, nós fizemos essas alterações para que ele desse uma tramitação na casa e a gente pudesse atender os servidores do Estado, tendo em vista que, muito embora os servidores estão em casa, estão recebendo seus salários sem nenhum desconto, né, por parte do governo do Estado, que não fez redução salarial, mas os servidores tiveram problemas familiares, né? Às vezes o esposo ou a esposa acabou que trabalhando numa outra empresa, né? não num órgão público, teve percas salariais, teve uma perca familiar financeira, e obviamente que isso nos estimulou a darmos encaminhamento e aprovação desse projeto para atender os servidores do Estado. Outra proposta que teve parecer favorável da CCJR é de autoria do Poder Executivo, que amplia a vigência da validade dos exames de saúde aos aprovados nos concursos públicos para o ingresso no curso de formação das carreiras de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O governo enviou um projeto prorrogando a vigência desses exames para que eles não venham ter novamente toda a despesa e realizar esses exames. Então foi aprovado na comissão nesta manhã e obviamente que a gente está dando tramitação e celeridade aos projetos que estão entrados nesta casa. Um treinamento foi realizado na Assembleia para capacitar servidores sobre a redução do consumo de papel. A ideia é que todas as propostas dos deputados tramitem digitalmente. Reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a Assembleia Legislativa continua a implementar seu programa de papel zero. A intenção da mesa diretora é de que, em maio, todo o processo legislativo seja realizado de forma eletrônica. Se a gente está totalmente informatizado, para de correr papel, para de tirar xerox, todo mundo pode consultar no seu computador, no seu laptop, no seu iPad, da forma que quiser. E nós vamos estar possibilitando também o acesso restrito dos gabinetes, com a questão de documentação, aí por uma questão de segurança, fica todo interno aqui a nossa Casa de Leis. A ordem do dia já vinha sendo encaminhada aos deputados por celular. Agora, a intenção da mesa diretora é que todo o processo de tramitação dentro da Casa de Leis seja realizado de forma digital. Com isso, há uma projeção de redução de custos somente em cópias de R$ 75 mil por mês. Hoje, a ordem do dia impressa, só com 4 projetos de lei que foram em votação hoje, dá em torno de 100 páginas. Então é como se a gente estivesse tirando 2.400 cópias para votar o que a gente votou hoje. Vai ter um controle muito maior e o arquivamento fica muito mais fácil. Nós também estamos ampliando a nossa capacidade de arquivamento, comprando aí um sistema que vai nos possibilitar grande parte do arquivamento que vinha sendo feito continuar, e aí na sequência já fica o arquivamento com a destinação de cada projeto de lei, de cada indicação
de cada resposta organizadamente. Na prática, o sistema também vai assegurar rapidez na tramitação dos projetos. O mesmo processo ele pode ser assinado por 2 deputados praticamente ao mesmo tempo. Então, aquele tempo necessário do papel sair de um gabinete para chegar até outro não vai mais existir. No momento que foi assinado por um deputado no gabinete, de uma comissão, por exemplo, automaticamente já está disponibilizado para que outro deputado tenha acesso a esse processo e possa assinar. Então, esse tempo de tramitação do processo deve diminuir também. O Legislativo Visual fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais destaques da Casa de Leis. Tchau! Thank you.